Uau! Que mulheres, que discussão rica. Muito obrigada. Então, dando seguimento a mais um painel. Não é segredo que as mulheres são as que mais sofrem com o etarismo, né, gente? E quando o assunto é liderança, esse cenário fica ainda mais delicado, apesar do esforço para que haja mais equilíbrio de gênero no perfil das lideranças das empresas. Nos dias atuais, ser uma líder acima de 50 anos traz desafios ainda maiores do que desenvolver e capacitar times com autonomia. É sobre mostrar fragilidades também. O mercado está aberto a isso? Em um país jovem-cêntrico, como trabalhar em prol da inclusão geracional? Como as mulheres podem acelerar essa discussão? Para discutir a respeito desse tópico, vamos chamar aqui para mais um painel a Beatriz Galoni, CMO do Banco Safra. Fábia Juliás, CEO da Market Data e Chief Data and Knowledge Officer da VML YNR. Valéria Sosca, diretora comercial da Globo. E para moderar, eu vou chamar a Cristiane Camargo, CEO do IAB Brasil. Olá, boa tarde. Que delícia estar aqui com vocês. Amei o painel anterior e todos os anteriores, não tem como, né? Essa reflexão sobre os sistemas que perpetuam as diferenças. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar cada uma falar 10 minutinhos, não vai dar, né? 3 minutinhos sobre quem é, onde está. E aí depois eu falo, vou ser a última, tá bom? Quer começar, Bia? Bom, boa tarde, todo mundo. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou Bia Galoni, eu hoje estou trabalhando no Safra, na área de marketing ESG. Venho de uma carreira de marketing de consumo, passei 20 anos aí em empresas de consumo. Aí fui para a Mastercard, onde eu tive os últimos 10 anos, e estou agora no Safra há 5 anos. Tenho 2 filhos, né? Acho que é importante, porque família é uma parte muito importante da minha vida. Tenho 2 filhos maravilhosos, um deles no mercado também, diretor de publicidade de filmes, e uma arquiteta. E, enfim, um maridão que sempre apoiou a minha carreira. E acho que isso também me ajudou muito a chegar aonde eu estou. Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer a Maria Laura, a Regina, ao Salles, pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer. E fico sempre encantada de ver esse movimento fundado pela Maria Laura e apoiado por todas nós e o tamanho que a gente ficou. Ver essa sala cheia aqui de mulheres poderosas não é pouca coisa para a gente que viu esse mercado mudar ao longo dos anos. Eu sou Fábia, eu sou CEO da Market Data, uma consultoria de dados e tecnologia, membro da VML YNR e da WPP. Tenho uma carreira aí na área de tecnologia, mas também de pesquisa. Fiquei quase 20 anos na Kantar, 5 anos na Globo. Estou aqui entre tantos amigos. E agora tenho o prazer de pegar essa nova onda de crescimento do mercado, que é a integração de múltiplas fontes de dados, aí voltado para o consumidor. Bom, eu sou a Valéria Sosca. Também que gostaria de agradecer muito a Regina, a Maria Laura e o Salles por esse convite. Quando a Regina teve essa conversa comigo ano passado, né, no fim do ano passado, ainda brinquei com ela, tem certeza que você vai me botar num painel de 50 a mais? Eu estou para 60 a menos. Mas eu achei muito interessante poder falar um pouco dos meus pensamentos a respeito desse tema que eu acho tão relevante numa sociedade que vem envelhecendo cada vez mais. Hoje eu sou a diretora comercial da Globo, no time da Amanza Feres, há 1 ano. Né? Eu tenho uma carreira em tecnologia em grandes empresas como PricewaterhouseCoopers, IBM e a mais recente, a SAP, e com cargos de liderança de times multidisciplinares e até mesmo regionais. E muito feliz de estar aqui também para falar desse tema que vai se tornar cada vez mais relevante.
Muito bem, eu sou a Cris Camargo, queria obviamente agradecer todo mundo, né, a turma que organizou esse movimento. Eu sou diretora do IAB, apaixonada pelos coletivos, então acho que faz todo sentido na minha carreira estar dentro de uma organização que ajuda o desenvolvimento da publicidade digital, já que eu gosto tanto de gente, de grupos. Estou muito feliz por conseguir liderar um movimento como esse. Estou aqui no painel para falar de etarismo, né? O convite do painel era painel de 50 mais. Quando eu recebi o convite, eu falei, mas eu não tenho 50 mais, mas eu sofro tanto com isso, porque na minha vida era nascer, se desenvolver, ter filho e morrer. Então, como eu já tinha tido filho, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer a partir de agora. Uma situação muito difícil para mim. Não tenho referências de mulheres e fui atrás desse assunto, como eu poderia me desenvolver. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de aprender e de poder ter referências. Inclusive, para mim, tem sido muito gratificante poder ter tantas referências como vocês todas estão aqui. Muito bem, vamos começar. Vou começar com uma perguntinha para a Fábia, depois a gente vai fazer um ping-pong aqui. Mas a gente falou nos nossos bate-papos anteriores sobre capacidade técnica, empatia e líderes mais humanitárias. Como o tempo pode fazer com que a gente tenha o hard e o soft associado às nossas carreiras e quantas líderes ainda estão por surgir com esses dois aspectos tão conjugados? Obrigada, Cris, pela pergunta. Vou referenciar aqui um estudo que a gente fez na Globo, que eu já pedi para a Valéria e para a Manza depois criar um fórum para apresentar para vocês, que é um estudo que a gente fez sobre lideranças do futuro. Foi um material conduzido pela Ana Cortati, que está aqui conosco. E esse estudo foi conduzido na época da pandemia e a gente estava vendo a polarização de líderes muito radicais. A gente tinha Bolsonaro aqui no Brasil, a gente tinha Trump, e, na contrapartida, mulheres muito técnicas, como a primeira-ministra da Noruega, a primeira-ministra da Alemanha, a primeira-ministra da Nova Zelândia, que a gente acabou de falar aqui da Jacinda, com uma liderança muito diferente da que vinha se apresentando dos homens. Mulheres extremamente técnicas, PhDs, 3, 4 faculdades cada uma, mas que olhavam a pandemia de uma forma diferente. A forma como elas recomendaram os planos de ação e como elas atuaram fez com que esses países tivessem, muitas vezes, resolvido o problema de uma forma mais eficiente, mais rápida. Não sei se vocês lembram, mas a Jacinda foi a primeira que fechou todos os portos. A primeira-ministra da Noruega, ela literalmente chamou o Trump e falou, isso aqui é uma crise global, isso é um trabalho em rede, cada um dos países não pode atuar sozinho. E esse estudo mostrou, de uma maneira muito clara, algo que a gente vive. Eram mulheres com conhecimento técnico, capacidade de visualizar uma situação de alta complexidade e atuar de forma muito empática. Elas se definem como não humanitárias, mas humanistas. Elas olham o ser humano. E a gente entendeu isso como uma tendência. E eu pensei muito nesse assunto, a gente debateu isso longamente, porque na minha geração a gente era resiliente. Você avançava na carreira porque você tinha foco em resultado, você tinha foco no problema do cliente, você resolvia coisas. E agora a gente tem a possibilidade de fazer tudo isso sem endurecer, né? Fazer tudo isso sem ser entendida como fraca, porque você é gentil, porque você entende o problema do outro, porque você flexibiliza. Então, acho que isso é uma mudança muito grande de paradigma. A gente demorou a vida inteira para ver isso acontecer. Graças a Deus, a gente tem lideranças hoje que podem transmitir isso para as próximas. E eu acho que isso é uma tendência, e é algo que a gente, como gestor, como líder de empresa, tem obrigação de entender e impulsionar. Legal, vou aproveitar e já puxar uma aqui para a Bia. Uma carreira bem construída e consolidada em ambientes majoritariamente masculinos, onde os homens passam de 50 e ficam maduros, super empoderados e incríveis, e a gente, quando passa dos 50, a gente já está, como eu diria na minha família, né, já tem que traçar o fim. Como significa, como que isso se concretizou para você, como você ocupou esses espaços, como é que foi essa sua jornada, e também como é que a gente pode facilitar o caminho de quem está começando ou no meio dessa jornada? Bom, obrigada pela pergunta, Cris. Eu acho que é muito de espírito, tá? De maneira de pensar. Assim, acho que eu sou abençoada, que eu nasci uma pessoa super positiva,
né? Eu raramente sou negativa sobre algum assunto. Quando acontece, eu passo a primeira raiva, a primeira coisa ruim, dali a pouco eu já estou ótima, feliz. Então, isso me ajudou muito. E sempre acreditar em mim mesma e acreditar que eu podia. Lógico, passei por várias inseguranças, vários momentos de eu achar que eu não podia. Mas, depois, no fim, dava certo, eu tinha algum braço, alguém que me apoiava, e aquilo ia acontecendo, e eu fui crescendo. E a idade veio chegando, mas eu acho que, como eu sou positiva, eu não me acho uma velha, né? Eu fiz 60 anos em fevereiro, né? Mas eu não me sinto uma velha, né? Então, eu me sinto assim, que eu ainda tenho coisas para aprender. Então, eu estou tendo a oportunidade de aprender muito, né? Eu nunca trabalhei no mercado financeiro. Eu estou no mercado financeiro há 5 anos. Nunca quis trabalhar no mercado financeiro. Estou amando estar no Safra. E estou tendo que aprender um monte de coisa que eu não tinha ideia. Gente, eu era marqueteira de produto de consumo. Eu tinha passado entre marketing, vendas, B2C, B2B, etc. E, de repente, eu estou tendo que aprender um monte de coisa sobre o mercado de investimento, sobre o mercado financeiro, sobre bondes, emissão, crédito, um monte de coisa que eu não entendia. Estou tendo que aprender sobre ESG, sobre sustentabilidade, porque agora eu tenho, há 2 anos, a cadeira de sustentabilidade. Então, a hora que você está aprendendo e se desenvolvendo, cara, eu me sinto jovem de novo. Eu tenho que estudar. Eu acordo às 5 da manhã para estudar, para ter tempo de aprender essas coisas. Então, eu sinto que não tem um problema de idade. Felizmente, eu estou numa empresa também que aceita muito bem pessoas de todas as idades, né? A gente tem gente muito jovem na diretoria e tem gente muito mais velha que eu. Então, a gente tem toda a gama. Então, legal. Feliz. Vou puxar um gancho aqui de uma outra pergunta que a gente tinha comentado no nosso debate, que é como é o etarismo no Brasil? A gente, como executiva de liderança, numa situação regional, né? Brasil, América Latina ou global? Existe, acho que uma pergunta... Vou passar para a Fábio, depois acho que a Valéria complementa, depois eu vou passar outra para você. Vamos. Essa posição, essa relação de se sentir idosa demais no Brasil e muito bem recebida fora do Brasil ou em países mais maduros. Quer começar você, Val? Depois a gente passa para a Fábio. Eu acho que a Fábio tem bastantes comentários a respeito, mas assim, o que eu via na SAP e que é diferente, por exemplo, da Globo. À medida que você ia crescendo na carreira e ia ganhando senioridade, muitas vezes a senioridade tem a ver com a idade, você deixava de ter um potencial no país, mas você começava a ser vista como um potencial candidata para uma posição regional e para uma posição global. Então, isso te abria um horizonte que, muitas vezes, numa empresa local, você não vê esse horizonte e que precisa ser construído, porque, cada vez mais, a gente vai ter pessoas envelhecendo e bem atuantes e bem importantes para o negócio. Agora, eu acho que a Fábia tem alguns comentários bem interessantes para adicionar aqui, em relação a esse tema. Então, uma coisa que a gente olha bastante quando você analisa os dados do IBGE é que o Brasil está envelhecendo, isso não é novidade para ninguém. Mas, a partir de 2030, a população será majoritariamente mais velha, maior do que 60 anos. Cada vez os casais têm menos filhos, cada vez mais tem mais cachorros. Então, você tem uma população que envelhece. Então, rapidamente, a gente chegará no mercado de pessoas maduras e viverá, e já vem vivendo desde a pandemia, a crise de que a grande renda está na mão dos aposentados, os jovens morando com os pais, porque esses têm renda garantida. Isso é um fenômeno da nossa sociedade que espelha o que aconteceu na Europa. Então, uma coisa que é bem importante, acho que é a grande benesse desse painel, é que a gente tem que entender que essa população de 60 a mais, ela não é uma população idosa. Somos nós, né? Eu fiz 58, espero chegar nos 60, não invicta, mas bem. Mas isso é muito importante, porque assim, a gente perde alguma coisa quando você fica mais velha, né? Você não tem o mesmo vício, talvez não a mesma vontade de fazer qualquer coisa, certamente muito menos vontade de fazer besteira. Mas a gente ganha muita coisa ficando mais velha, porque a gente passa a enxergar as coisas de uma forma mais holística, a gente tem uma capacidade de identificar problemas muito antes deles acontecerem, a gente passa a lidar com mais facilidade com problemas muito complexos. Então, a senioridade, nesse sentido, ela
pode não ser idade, mas muitas vezes ela é. Então, eu vejo isso que a Valéria estava falando, né, sobre carreiras globais versus carreiras locais. No Brasil, e falou-se muito bem disso, é um país quase que voltado para ser o Silicon Valley. Todo mundo quer ser novinho, todo mundo quer ser tech. Quando, na verdade, você tem essa necessidade de lidar com coisas complexas, vindo junto com maturidade. E daí você está fadado a trabalhar em empresas com escopo global, que te deem oportunidade de ser respeitado e reconhecido, que às vezes uma empresa local não te oferece. Então, acho que esse é um caminho que a gente aqui no Brasil tem que mudar. A gente tem que identificar que mais de 60 não é velho, e você vê nos elevadores, já estamos dando vacina para idosos com mais de 60 anos. Porque deveria mudar a idade do idoso. O 60 não é mais um idoso, né? Deveria mudar a idade que se classifica como idoso. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Assim, o 60 não é mais um idoso. A gente deveria modificar isso como perspectiva, né? Porque a gente tem ainda muito o que fazer e vamos continuar tendo aí uma série de planos e iniciativas que precisa de alguém que já teve uma história e, portanto, até por intuição, e a gente pode falar que a intuição é uma parte da sua experiência misturada aquilo com o que você sente, percebe, acumulada ao longo dos anos. E nada melhor que a gente ter alguém num time que já passou por isso para juntar com alguém de um time que ainda tem todo o gás e quer fazer diferente e está ali procurando a inovação para compor um melhor resultado. Sim, eu acho que junto isso um pouco do que a Fábia disse, a gente está acostumado a pensar o Brasil é um país jovem, né? O Brasil é um país jovem. Eu acho que tudo isso vai trazendo para a gente esses vícios, esses padrões, esses padrões de comportamento, e a gente segue com esse pensamento, né? E aí eu vou puxar uma outra pergunta, acho que para vocês três vocês podem me complementar, mas no sentido de há uma sensação de que a partir dos 60 não se aprende mais, né? E como é que vocês trabalham? Eu acho que a Bia falou bastante, né? Eu acho que existe, a Fábia também disse um pouquinho sobre a seleção do que se aprende, né? Uma consciência maior dessa oportunidade de aprender o que a gente tem vontade. Você quer começar, Val, falando sobre isso? Eu acho que o aprendizado, cada vez mais, tem que estar na nossa agenda. Se já estava, tem que aumentar cada vez mais. Eu acabo de voltar do SXSW, onde a gente ouviu muito sobre essa questão de o que vai fazer você diferente diante de uma nova era de inteligência artificial, metaverso, etc. e tal. Qual vai ser o seu diferencial? E o diferencial está muito focado na sua capacidade de aprender. E se antes a capacidade de aprender a gente achava que era para os mais idosos, porque tinham que aprender a lidar com os mais novos, acabou isso. A máquina não tem idade. Todo mundo, a gente está numa era que a gente vai ter que ressignificar o aprendizado. Todo mundo vai ter que aprender alguma coisa nova, né? E é isso que vai tornar a gente mais longevo e mais produtivo. Quer complementar? Querem complementar? Eu acho que sim. Se impor novos desafios é um grande caminho, né? E eu acho que o mercado e a vida da gente não é para fracos, né? E também não é para pessoas que não estão abertas a identificar o novo. Então, cada vez que você coloca diante de uma situação... A gente tinha um estatístico no Ibope, o Sidney, e aprendi muito com ele, que ele falava assim, se você não sabe o que você vai fazer com a resposta, vamos refazer a pergunta. E eu aprendi com ele que quando a gente não sabia mesmo a resposta, já tinha analisado tudo, provavelmente a gente não tinha identificado o problema corretamente. Se a gente tem esse pensamento de tentar entender aquilo que não está claro, você está predisposto a aprender. Agora, eu acho que são aprendizados diferentes. Eu vou voltar um pouco para aquilo que eu falei dos problemas complexos. Eu acho que a gente tem que ser seletivo e identificar aquilo que a gente vai estudar. A Bia falou do segmento dela, eu aqui no meu, a gente pega ChatGPT e criamos grupos de trabalho para discutir do ponto de vista de LGPD, o que a gente vai fazer, do ponto de vista analítico, o que a gente vai fazer, do ponto de vista de infraestrutura, de desenvolvimento de código. Então, assim, você não pode se dar ao luxo de dizer que você não vai aprender alguma coisa. Isso significa a sua longevidade, independente da idade. Agora, eu acho que é importante a gente colocar essa régua para cima,
porque essa aposentadoria com 65 anos não faz o menor sentido, porque a gente tem muito para oferecer, independente da idade que você tem. Se você é um ser que aprende, um ser que contribui e sabe identificar e resolver problemas complexos, eu não vejo idade para isso. Está aí a Fernanda Montenegro para falar para a gente o que é ser idoso, né? Concordo plenamente com você. Eu acho que é isso. A gente tem... Primeiro, a gente vai até os 90, 100 anos. Quer dizer, meus pais foram até os 90 e poucos. Imagino que eu vá um pouco mais, né? Então, primeiro, a gente tem que continuar ativo até lá, né? Eu tenho que continuar me sustentando. Tenho família, tenho tudo. Tenho que continuar vivendo. Eu não tenho hoje dinheiro para me aposentar. Então, precisamos continuar trabalhando. E se eu quero continuar ativa, e se eu quero continuar agregando valor, seja em organizações como eu estou hoje, ou seja com um negócio próprio, seja numa consultoria, o que for, eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar evoluindo, senão eu não agrego valor. Então, a gente tem que se autodesenvolver. Em qualquer outra coisa, posso até mudar de profissão, posso até mudar de área de atuação, mas eu vou ter que me desenvolver em alguma coisa. Então, e acho que isso a gente tem que fazer desde pequeno, desde que a gente no colégio, quando a gente se forma, né, na faculdade, o que for, a gente tem que sempre estar querendo aprender e ser melhor, fazer melhor aquilo, se dedicar e fazer aquilo que a gente gosta. Então, eu acho que se a gente, às vezes, não pode se dar o luxo de fazer o que gosta em algumas idades onde a gente precisa daquele emprego ou precisa daquela renda, quando a gente está mais velho, a gente começa a ter essa chance de fazer mais as coisas que a gente gosta e, com isso, a gente fazendo com mais prazer, com certeza, a gente faz melhor, né? A gente entrega mais a alma. Legal. Durante as pesquisas aqui para esse painel, eu vi um dos estudos que diziam que entre as pessoas na faixa dos 90 anos, quando se pergunta quem vai cuidar de você, os homens dizem a minha esposa e a minha filha. E as mulheres dizem quem vai cuidar de mim são as minhas amigas. Então, vamos falar um pouco. Eu vou ter que fazer uma listinha daqui de quem vai poder cuidar de mim aqui, que eu tenho algumas. Vamos falar um pouquinho sobre essas redes que a gente consegue criar. E que bom que a gente consegue criar essa rede, né? Acho que tem um papel do homem de conseguir voltar para casa, né? A gente ouviu bastante sobre isso, sobre esse cuidado de restabelecer o contato do homem com o cuidar, né? Desde cedo dentro de casa. Mas vamos falar sobre as redes. Fala um pouquinho para mim do que você trouxe para a gente aqui. Então, nós todas temos as nossas redes de apoio. Isso não é mais uma novidade. A gente sabe que precisa delas para assumir todos os nossos papéis. Eu, intuitivamente, de uns anos para cá, percebi que eu precisava de uma outra rede, que ontem, até conversando com a Cris, e ela pode falar mais a respeito conceitualmente, que eu chamei de rede propulsora. O que é uma rede propulsora? É a rede que te joga para frente. E essa rede não tem a ver com você só ter iguais nela. É aquela rede que você procura para se atualizar do que está acontecendo agora e também enxergar o futuro. Então, essa rede, fundamentalmente, deveria ter pessoas mais velhas e pessoas mais novas. E, particularmente, eu tenho um grupo de amigas bem mais novas, de 30 e poucos anos, e que eu estou sempre com elas e trocamos várias ideias, onde eu aprendo muito ali sobre uma nova maneira de olhar o papel da mulher em vários setores, tá? Congela óvulo, não congela óvulo, mudo de carreira, não mudo de carreira, divido a conta, essa história de dividir a conta ainda continua, né? E olho e também tem um grupo de pessoas mais velhas que me trazem muito um olhar de quem já passou pela fase que eu estou agora e me diz assim, putz, eu preciso me preocupar mais com esse tema porque ele vai bater na porta alguma hora. Então, é a tal da rede propulsora e eu queria que a Cris falasse um pouquinho mais tecnicamente dela. Sim, existe uma disciplina dentro da Universidade de Colômbia na administração que fala sobre o desenvolvimento de redes e networking. Ele faz uma análise, né, de como está a sua agenda, como é que está o seu dia a dia, com que tipo de pessoa você se relaciona. Ele faz uma comparação das redes de execução, que são as redes que você constrói daquela agenda, eu preciso desse fornecedor, eu preciso desse par, esse aqui é o meu cliente, daquela rede que faça você consiga circular o seu trabalho. E a segunda rede é uma
rede de propulsão, que ela é uma rede mais diversa, para você ter contato frequente com pessoas fora do seu ambiente de trabalho, com outro tipo de pensamento. Aqui entram todas as diversidades que a gente falou aqui, seja ela raça, gênero, culturas, N. Então, oportunidades para que você aprenda. Porque se você fica sempre na sua rede de execução, você nunca move a sua realidade, você não consegue se projetar para outros espaços. Então, dos exercícios que a gente fazia lá é a obrigatoriedade de abrir a agenda para espaços de rede propulsora, conhecer pessoas que não necessariamente vão agregar nada para você naquele exato momento. Assim. E outro, o interesse genuíno em estar lá para aprender puramente. Então, acho que vale esse pensamento de que rede que a gente está construindo hoje e que ambiente é esse que a gente vai querer se jogar no futuro. Vou trazer uma pergunta polêmica agora. Quando a gente entendeu que toda mulher menstruava, ficou mais fácil colocar absorvente dentro do banheiro das empresas. Quando a gente entendeu que todas as mulheres poderiam amamentar e passar pelo puerpério, surgiram as salas de amamentação, licença maternidade, essa assistência, né? Só que as mulheres não param aí, né? Na minha família, a gente teve filho, acabou. Mas não, existe a menopausa. O que é a menopausa? A gente morre de medo desse negócio, né? E a gente precisa, para a gente conseguir tratar isso da mesma forma como a gente trata outros estágios das mulheres, por que a gente não reconhece, fala sobre isso e abraça esse assunto para que seja normal? Então, eu tenho algumas experiências aqui de amigas muito próximas que estão passando por essa situação de super constrangedor, aquele calor, aquele suar, aquele não saber se colocar, e uma necessidade de conversar com as lideranças da empresa sobre aquele momento de forma aberta, e é muito difícil, né? É como se você tivesse que se retirar porque você chegou naquele momento. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse desafio que é abraçar algo natural do ser humano fêmea dentro dos ambientes corporativos. Olha, eu vou falar, não tem nada mais desagradável do que entrar na menopausa. Então, assim, não sei se tem um lado virtuoso. Deve ter, mas eu acho absolutamente, acabei de entrar na menopausa, acho que não é um bode na sala, mas é a falta do ar-condicionado constante. Eu acho que atrapalha, mas como eu falei, assim, a gente perde algumas coisas, e a menopausa te traz algumas perdas muito visíveis, né? Você perde musculatura, talvez o cabelo afine, talvez você não seja tão sarada como você era antes. E é uma transição, talvez, das mais complexas que eu já tenha vivido. Eu sempre fui atleta, sempre fiz muito esporte, faço até hoje, e, de repente, não funciona, né? E, assim, você ganhou 100 gramas, fica com ele, porque vai ser bem difícil de você perder. Eu acho que é um grande desafio. Eu, sinceramente, acho que é um grande desafio. Ontem a Cris falou isso, eu fiquei pensando. Eu acho que a gente realmente não acolhe as mulheres nesse momento, até porque é uma fala muito velada, né? Você não faz um levantamento de quem está em menopausa na equipe. Me conta aí, você vai fazer reposição? Não vai? Talvez a gente devesse. Do mesmo jeito que a gente impulsionou fazer exame de câncer de mama, né? Isso é uma realidade hoje, está aí o Outubro Rosa. Acho que é um assunto, sim, para a gente tratar, e mais um daqueles assuntos, né, que a gente tem que superar. Né? A gente, como mulher, a gente tem que superar e a gente que tem que criar o caminho. Eu só queria falar uma coisa sobre os desafios. Quando a gente está falando de empregabilidade de mulheres 50 a mais ou 60 a mais, e aí eu vou colocar os homens nisso, tem um grande desafio hoje do mercado de trabalho, que é das pessoas que não foram formadas em tecnologia. Né? Hoje você pode ter uma formação plena e muito poucas empresas vão te dar a oportunidade de entrar no mercado de tecnologia se não foi formado nele. Então, assim, eu aprendi com a Carmela que a gente tem hoje excluídos digitais, né? Que a gente tem pessoas em fragilidade digital. A gente abraçou essa causa, estamos aqui com a Soul Code fazendo algumas coisas, mas na Market Data a gente desenvolveu um programa que cresce todo ano de 50 a mais. Então, a gente recebe essas pessoas que já têm outra formação, né, não conseguem entrar no mercado de trabalho porque não tem a formação de tecnologia, e hoje a condição sine qua non, e a gente forma essas pessoas. Os resultados já são super promissores, porque quando você pega um analista júnior tocando 2 projetos, o bonitão de 60 a mais que está lá toca 7. Então, é uma coisa só para não deixar de contar, que eu acho que esse é um grande desafio que as empresas não atentaram, que é, ao querer incluir uma pessoa que tem outra formação, independente da idade, você tem que aportar esse tipo de conhecimento,
que não está também muito conversado nas empresas. Vamos voltar para o assunto tabu. E aí a gente já tem que encerrar, que está pitando vermelho ali. Vamos fazer o seguinte, falar um pouquinho sobre o desafio da Meno. E se você puder dizer o que te define hoje, na idade que você está, seria legal. O que te define hoje? Quem é você? O que me define? Eu acho que o que me define... Deixa eu pensar, essa você me pegou, hein? Essa eu não tinha pensado antes. Mas acho que o que me define é acreditar que eu posso, ter otimismo que as coisas vão dar certo e vamos em frente. Que se não der, a gente corrige e faz de outro jeito. Vou pular para a Valéria, pode ser... Tá bom. Bom, falar da menopausa. Eu acho que a gente tem que falar mais a respeito. A gente fala muito de todos os temas e eu percebi, ao entrar na menopausa, que nem no ambiente assim das minhas amigas isso era um assunto tão aberto, o que dirá nas empresas. E é nosso dever, que já estamos nessa situação, puxar isso dessa geração que está vindo e está entrando na menopausa agora, porque existem pesquisas que a produtividade cai. Por que cai? Porque as mulheres que têm privação de sono ou que têm outras questões relacionadas à menopausa, eu, por exemplo, sinto muita dificuldade em focar. Eu tive que trabalhar isso para poder focar, conseguir focar. E é assim algo que eu faço um esforço. Imagina, se você não trata isso, o quanto isso é ruim para a sua produtividade, tá? Então, assim, eu acho que tem que fazer esse esforço, sim, da gente trazer esse tema à tona. E o que me define eu me acho uma pessoa extremamente otimista também, estou feliz com a vida, mas que estou sempre em movimento. Eu busco sempre me movimentar e acho isso muito bom. Você, Fá, que estão me puxando a orelha aqui. Eu acho que eu sou uma boa amiga. E acho que eu sou uma pessoa que me define que realmente eu valorizo muito as minhas relações pessoais, eu invisto nela, eu sou muito agradecida pelas pessoas que estiveram comigo e que me acompanham, algumas aqui. Então, acho que isso, eu tento fazer o melhor que eu posso e empreender para que as coisas deem certo, sabe? Eu sou meio incansável de falar, não, isso vai dar certo, ou sim ou não vai dar certo. Muito bem, obrigada. Apoiem as Mulheres 50 Mais e vamos em frente.